Depois que reclamei de um vizinho, meu cachorro começou a passar mal misteriosamente, e ninguém parecia levar a sério. A vizinhança é uma teia de gentilezas superficiais, mas quando você corta um fio reclamando de um som alto, a teia se transforma em um laço de enforcamento. O problema é que o alvo não fui eu, foi o único ser que me amava sem condições. Tudo começou com uma notificação no grupo do condomínio. O vizinho do 402, um homem de meia-idade com um sorriso excessivamente branco e olhos que nunca piscavam, chamado Sr. Gouveia, insistia em deixar o som ligado até às 3 da manhã. Eu reclamei. Fui educada, citei as regras, mas ele respondeu com um emoji de joinha que parecia uma ameaça velada. 2 dias depois, o Thor, meu Golden Retriever de 3 anos, começou a apresentar uma letargia que não combinava com o seu espírito solar. Ele parou de comer e seus olhos, antes vibrantes, tornaram-se 2 poças de sofrimento turvo. O momento da virada forte não foi a doença do Thor, mas a reação do veterinário e da polícia. É apenas uma virose sazonal, Mariana, disse o Dr. Cassiano, sem sequer olhar para os exames de sangue que eu implorava para que ele repetisse. Você está projetando a sua briga com o vizinho na saúde do animal. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando voltei para casa e encontrei um pequeno pedaço de carne crua caído exatamente na fresta entre o meu portão e a calçada do Sr. Gouveia. Não era carne comum, tinha um brilho azulado, quase metálico, sob a luz do poste. Levei o Thor para um hospital 24 horas em outra cidade, e o veredito foi um soco no estômago. Intoxicação por raticida de uso restrito, misturado com um inibidor de odor para que o cão não percebesse o perigo. Alguém estava matando o meu cachorro em doses homeopáticas. Fui à delegacia com a amostra da carne e o laudo. O delegado mal levantou os olhos do computador. Sem imagens de câmera dele jogando a carne, é a sua palavra contra a de um cidadão respeitável, dona Mariana. O Sr. Gouveia é o síndico do prédio. Sugiro que a senhora pare de causar problemas. Eu estava sentada no chão da sala com a cabeça do Thor no meu colo, ouvindo o som da risada do senhor Gouveia vindo do corredor. Ele parou em frente à minha porta e assobiou o mesmo tom que eu usava para chamar o Thor para passear. No meu celular, recebi uma notificação anônima no WhatsApp. Uma foto do Thor dormindo através da minha janela de vidro com a legenda: "Tão silencioso agora, não é?" Edit 1. Descobri que o Sr. Gouveia instalou uma câmera oculta no corredor que aponta diretamente para o pote de água do Thor, quando o deixo na varanda. Edit 2. Outros 2 moradores tiveram cães que morreram de causas naturais nos últimos 6 meses. Todos haviam reclamado do barulho do 402. Edit 3. O Dr. Cassiano, o primeiro veterinário, é genro do Sr. Gouveia. O diagnóstico errado foi deliberado para ganhar tempo. O laboratório no 402 e a passagem dos invisíveis. Quando as instituições falham, a justiça torna-se uma tarefa solitária e perigosa. Eu não estava mais protegendo apenas a vida do Thor. Eu estava entrando em uma guerra contra um predador que usava o regulamento do condomínio como escudo e o veneno como argumento. A apatia do Thor era um grito silencioso que eu não podia ignorar. Com a recusa da polícia em agir, gastei minhas economias em um kit de câmeras de alta resolução, tão pequenas que pareciam cabeças de alfinete. Instalei-as no jardim de inverno e na varanda, escondidas entre as folhas das minhas samambaias. Enquanto o Thor recebia soro no hospital, eu passava as noites em claro, vigiando o feed de vídeo no meu tablet, esperando o momento em que a máscara de síndico exemplar do Sr. Gouveia cairia. O momento da virada forte aconteceu na 3ª noite, às 03h14 da manhã. A imagem estava em infravermelho, mas o movimento foi nítido. O painel de madeira que decorava a parede comum entre o meu jardim e o corredor de serviço do 402 não era fixo. Ele deslizou para o lado com uma suavidade mecânica assustadora. O Sr. Gouveia emergiu da fresta, vestindo luvas de látex e segurando um borrifador industrial. Ele não jogou carne desta vez. Ele borrifou um líquido incolor sobre as plantas onde o Thor costumava se esfregar. "Você é persistente, Mariana." Ele sussurrou para o vazio, sem saber que eu o via pela lente oculta. "Mas o barulho precisa parar, de um jeito ou de outro." A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando percebi que a passagem não era apenas um erro de construção. Ao investigar a planta original do prédio no cartório digital, descobri que o Sr. Gouveia fora o engenheiro responsável pela reforma do edifício há 10 anos. Ele criara um sistema de manutenção privado. Uma rede de corredores técnicos que passavam por trás das paredes de todas as unidades que ele considerava problemáticas. O 402 não era apenas um apartamento. Era o centro nervoso de um sistema de vigilância e extermínio doméstico. Decidi usar a própria passagem contra ele.
Enquanto ele descia para a reunião de condomínio, entrei pela fresta no meu jardim. O que encontrei no interior das paredes do 402 não era um lar, mas um necrotério de memórias. Havia coleiras de couro penduradas em ganchos, cada uma com um nome diferente. Max, Mel, Billy, todos os barulhos que ele silenciara ao longo dos anos. No centro da sala, um freezer industrial guardava amostras de toxinas botulínicas e raticidas, organizados por potência. A parte 2 termina comigo paralisada diante de uma tela de monitoramento dentro da sala secreta dele. Não eram apenas câmeras de segurança comuns. Ele tinha acesso aos microfones de todos os apartamentos. Eu vi, em tempo real, o Sr. Gouveia na reunião de condomínio, propondo uma nova regra. Proibição total de animais de estimação por motivos de saúde pública. Ele olhou diretamente para a câmera da sala de reuniões e deu o mesmo sorriso branco que me assombrava. No meu celular, uma notificação de movimento. Alguém acabara de entrar no meu apartamento pela porta da frente. Edit 1. O Dr. Cassiano, o genro veterinário, acaba de chegar ao meu apartamento com uma medicação de emergência para o Thor. Ele tem a chave reserva que eu deixei na portaria. Edit 2. Consegui baixar os áudios das gravações dele. Há confissões gravadas de como ele envenenou o cachorro da antiga moradora do 301 para forçá-la a vender o imóvel para ele. Edit 3. O Sr. Gouveia não está apenas na reunião. Ele está usando um fone de ouvido. Ele ouviu quando eu derrubei um frasco dentro da sala secreta dele. A vigília das sombras e o antídoto do desespero. O pânico é um ruído que o Sr. Gouveia sabe detectar a quilômetros, mas a raiva é um silêncio que ele nunca aprendeu a decifrar. Eu estava no coração da sua aranha e precisava sair antes que a teia se fechasse sobre mim e sobre o Thor. O som do frasco de toxina estilhaçando-se no chão da sala secreta ecoou como um disparo. Através do monitor de áudio, vi o Sr. Gouveia na reunião de condomínio levar a mão ao fone de ouvido. Ele não mudou a expressão, mas seus olhos brilharam com uma malevolência súbita. Ele pediu licença aos outros moradores, alegando uma urgência técnica. Eu tinha menos de 3 minutos antes que ele subisse o elevador e me encontrasse dentro do seu santuário de coleiras. O momento da virada forte não foi a minha fuga, mas o que vi na tela do meu próprio apartamento. O Dr. Cassiano estava no meu quarto, debruçado sobre o Thor, que havia acabado de retornar do hospital e descansava em sua caminha. Cassiano segurava uma seringa com um líquido escuro. Calma, amigão. A voz do veterinário saiu pelo alto-falante, carregada de uma falsa piedade. Isso vai fazer a sua dona parar de fazer perguntas. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura enquanto eu corria de volta pela passagem estreita entre as paredes. A claustrofobia me apertava, o cheiro de mofo e veneno invadindo meus pulmões. Saí pela fresta do painel no meu jardim e entrei na sala como um furacão, exatamente no momento em que a agulha de Cassiano tocava a pele do Thor. "Tira a mão dele agora!" Gritei, segurando o celular que ainda gravava tudo em tempo real para a nuvem. Cassiano pulou para trás, a seringa caindo sobre o tapete. Ele empalideceu ao ver o meu rosto coberto de poeira e teias de aranha do corredor secreto. Mas antes que ele pudesse formular uma mentira, a porta da frente do meu apartamento foi aberta com a chave mestra. O senhor Gouveia entrou, não com o sorriso de síndico, mas com o olhar de um carrasco que acabara de ser interrompido. A parte 3 termina comigo encurralada entre o veterinário traidor e o engenheiro assassino. Gouveia fechou a porta e trancou a fechadura eletrônica. Ele segurava o controle remoto que comandava as passagens secretas e os microfones do prédio. No meu colo, o Thor soltou um ganido baixo, um som de dor que quebrou o último resquício de medo que eu sentia. Olhei para a câmera oculta na samambaia e percebi que a transmissão ao vivo não estava indo apenas para o meu tablet, mas para o telão da sala de reuniões do condomínio, que eu hackeara através do link do próprio Gouveia, segundos antes de sair da sala dele. Edit 1. Os moradores na reunião de condomínio estão assistindo a tudo agora. Vi as notificações de mensagens no meu celular explodirem. "Mariana, a polícia está a caminho." Edit 2. Cassiano tentou fugir, mas o Sr. Gouveia o impediu. Ele não quer testemunhas. O genro é tão descartável para ele quanto os cães. Edit 3. O Thor conseguiu se levantar. Ele não atacou. Ele se colocou entre mim e o senhor. Gouveia, rosnando com uma profundidade que eu nunca imaginei que um Golden poderia ter. O confronto no labirinto e o refém do silêncio. O monstro não foge quando é descoberto. Ele tenta levar o mundo para da escuridão com ele. O senhor Gouveia não era apenas um vizinho ruim. Ele era o arquiteto de um pesadelo que agora desabava sobre as nossas cabeças. O som de dezenas de passos correndo pelo corredor do condomínio ecoava como um trovão. Os moradores, que segundos antes assistiam à transmissão ao vivo no telão da sala de reuniões, agora batiam desesperadamente na minha porta.
O Dr. Cassiano, em pânico total, tentou se atirar contra a janela da varanda, mas Gouveia foi mais rápido. Com uma frieza cirúrgica, ele sacou um dispositivo de choque da cintura e derrubou o próprio genro. O cidadão respeitável havia desaparecido, dando lugar a um predador acuado. O momento da virada forte não foi o arrombamento da porta, mas o que aconteceu 1 segundo antes de a fechadura ceder. Gouveia me agarrou pelo braço com uma força que estalou meus ossos e pressionou o botão no seu controle remoto. O painel de madeira no meu jardim não apenas deslizou, ele se abriu como uma bocarra. Antes que eu pudesse gritar, ele me arrastou para dentro da fresta, selando a passagem atrás de nós no exato instante em que a porta da frente vinha abaixo. Se você abrir a boca, o seu cão morre primeiro. Ele sibilou no meu ouvido, enquanto me empurrava pelos túneis claustrofóbicos entre os apartamentos 402 e 403. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura enquanto percorríamos o esqueleto do prédio. Eu ouvia os gritos abafados dos vizinhos e o latido desesperado do Thor do outro lado das paredes de gesso. Gouveia conhecia cada centímetro daquele labirinto de vigas e fios. Ele estava me levando para o duto de ventilação central, o único lugar onde o som não era rastreável. No escuro, ele começou a falar. Uma confissão psicótica de quem acreditava ser o faxineiro da ordem. Eu projetei este lugar para ser perfeito, Mariana. O barulho de vocês é uma contaminação. Eu não mato animais. Eu elimino frequências indesejadas. E você se tornou a frequência mais alta de todas. A parte 4 termina comigo sentindo o ar rarefeito do duto principal. Gouveia me forçou a subir por uma escada de marinheiro que levava ao teto do edifício. Mas o que ele não previu foi o rastro que eu estava deixando. Eu não estava apenas lutando. Eu estava rasgando os pacotes de veneno que ele carregava no bolso, deixando um rastro de pó azul brilhante por todo o caminho metálico. Lá embaixo, no meu apartamento, ouvi um som que me deu esperança. O Thor não estava mais latindo, ele estava farejando. Edit 1. A polícia entrou no duto seguindo o brilho do raticida com luzes UV. O rastro azul que eu deixei virou a estrada para a minha salvação. Edit 2. Cassiano, ao acordar do choque, confessou tudo para não ser acusado de cúmplice de sequestro. Ele entregou a localização de todos os acessos secretos. Edit 3. O Thor liderou os bombeiros através da passagem secreta do jardim. Ele não é apenas um sobrevivente, ele é o guia da caçada. Título: O Veredito do Telhado e a Sinfonia da Justiça Latente. No topo do mundo que ele tentou controlar, o silêncio finalmente foi quebrado. O senhor. Gouveia achou que era o maestro de uma orquestra de sombras, mas esqueceu que a luz, quando incide no ângulo certo, revela todas as rachaduras da alma. O vento no topo do edifício açoitava o meu rosto, misturando-se ao som rítmico das pás dos helicópteros da polícia que sobrevoavam o local. O senhor. Gouveia me mantinha presa contra a mureta de proteção, o abismo de 20 andares às minhas costas. Ele olhava para os holofotes com um desprezo olímpico, como se a lei fosse uma interrupção mesquinha no seu projeto de perfeição arquitetônica. O controle remoto das passagens ainda estava em sua mão, mas o brilho azul do veneno em suas vestes o denunciava como o carrasco que ele sempre foi. O momento da virada forte não foi a chegada dos policiais ao telhado, mas o que emergiu da porta da casa de máquinas. Thor, com o pelo ainda eriçado e os olhos fixos no homem que tentara tirar a sua vida, não hesitou. Ele não atacou com fúria cega. Ele avançou com uma determinação protetora que fez o Sr. Gouveia recuar. O engenheiro da ordem tropeçou no rastro de pó químico que eu espalhara pelo chão, perdendo o equilíbrio. "Fique longe, seu animal imundo!" Gouveia gritou, a voz perdendo a compostura pela primeira vez, tornando-se aguda e patética. A tensão psicológica atingiu o ápice quando o Dr. Cassiano, algemado e escoltado, foi trazido ao telhado para identificar os acessos finais. Ao ver o genro e o desmoronamento do seu segredo, Gouveia tentou acionar um último comando no controle, um dispositivo de incêndio que ele instalara nos dutos para apagar as evidências. Mas o circuito, corroído pelo próprio raticida líquido que vazara durante a nossa subida, entrou em curto-circuito. Uma faísca azul saltou do controle, paralisando a mão de Gouveia e fazendo o dispositivo cair no vão entre os prédios. O veredito final foi um silêncio pesado, interrompido apenas pelo clique das algemas de aço. Gouveia foi levado sem resistência, os seus olhos vazios agora fixos no nada, como se estivesse calculando uma nova planta para uma cela de prisão. Cassiano teve o registro cassado e responderá por tentativa de extermínio e maus-tratos. As passagens secretas foram lacradas com concreto, e o apartamento 402 foi confiscado para pagar as indenizações das famílias que perderam seus cães ao longo das décadas.
A parte 5 termina comigo e o Thor sentados no banco da praça em frente ao condomínio, assistindo ao pôr do sol. O Thor ainda está em recuperação, mas o seu rabo abana devagar, um metrônomo de paz recuperada. Os vizinhos agora passam e não apenas sorriem, eles param para acariciar o herói do 403. Eu não sou mais a vizinha reclamona, e o Sr. Gouveia não é mais o dono do silêncio. A justiça pode ser latente, mas quando ela desperta, o latido de um cão sobrevivente é o som mais bonito que existe. Edit 1. O condomínio aprovou por unanimidade a construção de um pet park no terraço, onde antes ficava o laboratório de Gouveia. O nome do local? Memorial dos Invisíveis. Edit 2. O Thor recebeu uma medalha honorária da Polícia Ambiental. Ele agora é o embaixador de uma campanha contra envenenamento de animais domésticos. Edit 3. Vendi o meu apartamento. Mudei-me para uma casa térrea com um jardim imenso e muros baixos. Descobri que a melhor segurança não vem de câmeras escondidas, mas de vizinhos que se importam uns com os outros.